Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui da disciplina, né? Planejamento escolar e engajamento profissional. Para o que, né? A ementa diz que compreensão da função da didática como elemento organizador, né, de fatores que influem no processo de ensino e aprendizagem. Elaboração do plano de ensino, visão crítica do papel do planejamento na dinâmica da construção do conhecimento pelo educador, né? Pela educadora aí. Ok? Então, esta é a ementa, né, da disciplina aí. Vamos lá? Bom, neste vídeo abordaremos os conceitos fundamentais relacionados à didática e ao planejamento no contexto do ensino de matemática, né? Especificamente aí. Não que não valha para as outras, né? Mas especificamente de matemática, que é para o qual essa disciplina, né, está sendo direcionada para a turma de matemática. Compreenderemos a importância, né, desses elementos no processo de ensino-aprendizagem e aprenderemos a elaborar um plano de ensino eficaz. Já no capítulo 1, né, iniciando aí o capítulo, né, compreendendo a didática, né? Essa é uma frase, né, do Comênios, né, o pai da didática, né? Aquele que diz, né, que didática é ensinar tudo a todos, né? Então a frase é esta, né? A didática é a arte de ensinar bem, né, conforme Comênios, né? Então neste capítulo exploraremos o significado e a importância da didática, no contexto do ensino de matemática. A didática é uma parte essencial do processo de ensino e aprendizagem, mas o que exatamente ela significa? Né? O que significa didático? Então, a palavra didática, né, didatique, pode soar intimamente, né, mas sua definição é simples. Ela se refere às estratégias, né, e técnicas usadas pelos professores para ensinar eficazmente, né? A didática é o como do ensino, né? Como ensinar, né? A maneira pela qual o conhecimento é transmitido aos alunos. Então, para entender melhor, vamos recorrer a alguns especialistas, né? Segundo Libânio, né, o professor Libânio, a didática é a ciência que estuda os processos e as condições de ensino. Ela envolve a seleção de métodos, né, a organização do conteúdo e a avaliação do aprendizado. Já para Sacristã, né, a didática é a arte de planejar, organizar e conduzir o ensino de forma eficaz. Né? Ela se concentra em tornar o aprendizado acessível e significativo para os alunos. E qual que é a importância, né, da didática no ensino da matemática ou de matemática? A didática desempenha um papel fundamental no ensino de matemática. Imagine que você seja um professor, uma professora, né, de matemática e precisa ensinar geometria a uma turma de alunos e alunas. Né? Como você faz isso de forma ou de maneira eficaz? Então, a didática envolve a escolha das estratégias mais eficazes, né, para ensinar um determinado conteúdo. Isso inclui métodos de ensino, né, recursos didáticos e abordagens pedagógicas. Né? Então, como exemplo, está aí. Né? Para ensinar geometria, podemos usar modelos tridimensionais e desenhos, né, para tornar os conceitos mais tangíveis, né, e visuais, né, por exemplo. Sabendo que cada aluno é único, né, com diferentes estilos de aprendizagens e necessidades, né? A didática considera essas diferenças, né, e adapta o ensino para atender a todos e a todas os estudantes, né, e as estudantes aí. Por exemplo, né, alguns alunos, né, e alunas aprendem melhor
com exemplos práticos, enquanto outros, né, ou outras preferem abordagens teóricas, né? A didática se adapta para atender a ambos, né? Então, em resumo, a didática é a ciência de ensinar bem, né? Ela nos ajuda a organizar o conteúdo, a escolher estratégias eficazes, né, e a atender às necessidades dos alunos e das alunas aí. Ao compreender a didática, né, você se torna uma educadora, um educador mais eficiente e capaz de facilitar o aprendizado dos alunos, né, e das alunas aí. Bom, neste capítulo, né, o primeiro capítulo, apresentamos uma visão geral, né, da didática e seu significado no contexto do ensino de matemática. No próximo, né, na sequência, no próximo capítulo, né, exploraremos os elementos essenciais, né, de um plano de ensino, né, uma parte fundamental do processo de didática. Então, tá aí, capítulo 2, né? Elaboração do plano de ensino e uma frase, né, do Peter Drucker, né? A melhor forma de prever o futuro é criá-lo, né? Então, agora que compreendemos o que é didática, é hora de explorar como elaborar um plano de ensino eficaz, né? Um plano de ensino é a estrutura que guia a sua aula, tornando-a organizada e eficaz. Vamos entender como criar um, né? Então, um plano de ensino bem elaborado é composto por diversos elementos que garantem que sua aula seja clara, né, e orientada para os objetivos de aprendizagem. Vamos dar uma olhada, né, nos principais componentes. Os objetivos, né, de aprendizagem definem o que os alunos e as alunas devem ser capazes de fazer após a aula. Eles são o ponto de partida, né, para a elaboração do plano. Por exemplo, para uma aula de geometria, um objetivo de aprendizagem pode ser, né, os alunos serão capazes de identificar e classificar triângulos de acordo com seus lados e ângulos, né, por exemplo aí. Já para o conteúdo, né, o conteúdo é o material que você ensinará aos alunos e às alunas, né? Ele deve ser organizado de maneira lógica e sequencial, né? Por exemplo, na aula de geometria, né, ainda na aula de geometria, o conteúdo incluiria definições de triângulos, tipos de triângulos, né, se são equiláteros, isósceles, se são escalenos e suas propriedades aí, né, exemplificando aí. Já as estratégias de ensino são as abordagens que você usará para transmitir, né, o conteúdo aos alunos ou às alunas, né? Isso pode incluir palestras, atividades práticas, discussões em grupos e etc, né? Né? Por exemplo, para ensinar os tipos de triângulos, você pode usar imagens, né, e exemplos práticos. Bom, a avaliação é a maneira como você verificará se os alunos e as alunas atingiram os objetivos de aprendizagem. Isso pode incluir testes, né, exercícios, projetos ou qualquer outra forma de avaliação. Por exemplo, você pode dar aos alunos, né, ou às alunas um exercício onde elas têm que identificar triângulos em figuras geométricas. Os recursos didáticos, né, são materiais, né, como livros, slides, quadro, né, lousa, né, ou tecnologias que você usará para apoiar o ensino, né. Exemplificando, você pode usar um projetor, né, para mostrar imagens de triângulos diferentes. Bom, agora partindo para o capítulo 3, neste capítulo, né, exploraremos como o planejamento desempenha um papel crucial na construção do conhecimento dos alunos e das alunas, né? O planejamento cuidadoso, né, de uma aula não apenas organiza, né, o conteúdo,
mas também guia, né, os alunos, né, e as alunas em sua jornada de aprendizado. Né? Faltou citar a frase, né, no caso aqui do Lewis Carroll, que ele diz, né, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Né? Alice no País das Maravilhas. Né? Bela frase. Prosseguindo então, o planejamento é mais do que apenas listar tópicos, né, e atividades para uma aula. Ela é uma ferramenta poderosa que permite ao professor e à professora criar uma experiência de aprendizado significativa. Né? Vejamos como o planejamento influencia a construção do conhecimento. Então, o planejamento começa com a definição de objetivos, né, de aprendizagem que sejam claros, e esses objetivos indicam o que os alunos e as alunas devem alcançar após a aula, como nós já vimos anteriormente. Né? Por exemplo, se o objetivo é que os alunos compreendam a teoria das probabilidades, o planejamento deve incluir atividades específicas, né, para alcançar esses objetivos ou esse objetivo. Né? Então, o planejamento envolve a escolha de estratégias de ensino que se alinhem com os objetivos de aprendizagem. Cada estratégia deve ser cuidadosamente selecionada para maximizar a compreensão dos alunos e também das alunas. Né? Faltou o exemplo. Né? Por exemplo, se o objetivo é ensinar sobre a Revolução Industrial, uma estratégia eficaz pode ser usar imagens, né, e histórias para trazer o período histórico à vida. Né? Então, reforçando, né, cada turma é única, né, e o planejamento permite que os professores e as professoras adaptem, né, suas abordagens de acordo com as necessidades dos alunos. Né? Isso garante que o conteúdo seja acessível a todas, né, e a todos. Né? Por exemplo, se alguns alunos, né, ou alunas têm dificuldade com matemática, o planejamento pode incluir atividades de reforço para esses alunos, né, e essas alunas aí. O planejamento também inclui a forma como o aprendizado será avaliado. Né? Isso permite que o professor e a professora saiba se os objetivos foram alcançados e onde, né, os alunos podem precisar de mais apoio. Né? Por exemplo, uma avaliação após uma aula sobre história pode incluir perguntas, né, sobre os principais eventos da Revolução Industrial. Então, após a aula, os professores, né, ou as professoras, eles refletem, né, sobre o que funcionou e o que pode ser melhorado em seu planejamento. Né? Isso leva a ajustes contínuos, né, para aprimorar o processo de ensino. Aí. Por exemplo, se alguns alunos, né, ou alunas ainda têm dificuldade com probabilidades, o professor, né, ou a professora pode ajustar a abordagem para a próxima aula. Né? Bom, vamos ver alguns exemplos práticos, né, de como o planejamento pode influenciar a construção do conhecimento. Exemplo 1, né, na área de ciências. Né? Um professor, uma professora que planeja uma aula sobre o ciclo da água pode usar modelos visuais, experimentos práticos e discussões em grupo, né, para ajudar os alunos e as alunas a entender os conceitos complexos. Né? Exemplo 2, né, na literatura, ao ensinar um livro, né, sobre um livro, o teor de um livro, né, um professor ou uma professora pode planejar atividades de leitura, fazer uma análise, né, melhor dizendo, de personagens e discussões que incentive os alunos e as alunas a mergulhar profundamente na história. E exemplo 3, né, dentro da matemática, para ensinar geometria, um professor ou uma professora pode planejar aulas interativas que envolvam os alunos e as alunas na construção de formas geométricas, né, usando papel e tesoura, né, por exemplo. Aí. Então, essas são algumas ilustrações para melhor entender aí. Bom, o
partindo já para as questões finais, né? Então, o planejamento é a base do ensino eficaz. Ele orienta, né, o professor e a professora na criação de experiências de aprendizado que capacitam os alunos, né, ou as alunas a construir, né, seu conhecimento de maneira significativa. Quando o planejamento é bem feito, o aprendizado se torna mais envolvente, acessível e eficaz aí, né? Então, neste capítulo, né, exploramos o papel essencial do planejamento na construção do conhecimento. Agora, estamos prontos, né, e prontas para aplicar esses princípios na prática e aprimorar nossa abordagem de ensino, ok? Por enquanto é isso. Forte e caloroso abraços.